Então, vamos discernir entre a diferença de inteligência e sabedoria. Vamos começar comparando a sabedoria e a inteligência entre duas luzes. A primeira luz é a luz da inteligência, que tem como característica o brilho forte. É aquele brilho que é muito intenso, forte, queima, mas se apaga com um sopro pequeno. E temos a segunda, que é a sabedoria, que está mais ligada à lâmpada escondida no coração de cada andarilho. Carrega-se junto ao peito. Ela é menor, mas sua chama é mais duradoura do que a chama da inteligência. Chama menos atenção, é menos visível, mas está voltada para o interior. Ou seja, uma luz interior. E a inteligência é uma luz exterior que contempla mais as verdades do mundo. E a chama da sabedoria, as verdades espirituais. A luz da inteligência carrega uma chama que ela é muito rápida, muito ardente, que tem uma capacidade de cortar a névoa com extrema precisão, mostrar os atalhos do labirinto, mostrar as paredes do labirinto, calcular a rota, mas ela por si só, ela não segue um caminho, ela não nos mostra como ir, para onde ir, apenas mostra a realidade onde ela toca. E ao mesmo tempo que ela pode iluminar, ela também pode incendiar, pois ela pode causar um fogo florestal devido à sua alta intensidade, ela pode comprometer outras coisas. E nós vamos ter também a segunda luz da sabedoria, que é uma luz baixa, é uma luz humilde, ela não grita, ela não ofusca, ela não cega os olhos. Ela é uma luz que vem de cima, uma luz que cai sobre nós. Então essa luz ela serve como um chamado, ela gera uma disciplina no nosso coração, porque para você entender essa luz, você tem que ter um caminho de escuta, um caminho de silêncio. Então ela é uma luz interpretativa, uma luz interior. Ela vai mostrar a verdade, revelando os caminhos à medida que a gente for trilhando. Ela é mais para mostrar os espinhos do que mostrar uma luz sobrenatural que vai trazer uma chave de vencimento para si. Às vezes, a grande consequência de ligar apenas para a luz da inteligência é refazer um caminho, uma rota de perdição dentro do labirinto. Ela serve como uma luz, como uma chama, que vai fazer você se perder mais dentro dos labirintos, dentro das paredes do labirinto, dentro daquilo que é mostrado no labirinto. E vai fazer você acreditar mais nos seus olhos do que no fio de Ariadne. Como a luz da sabedoria ela é uma luz lenta, ela permite fazer uma abordagem reflexiva sobre a verdade, interpretando o calor, interpretando o clima, interpretando o que está acontecendo na realidade, buscando uma resposta não na inteligência, não na cabeça, mas uma resposta interior que leva à fonte. Então quer entender a fonte, quer ver o reflexo de algo maior. Isso é a sabedoria. Quando o homem foi criado, ele foi criado com um espelho completo, que poderia refletir toda a luz que vinha do alto, dando a clareza de tudo, tanto de inteligência quanto de sabedoria. Mas esse espelho se quebrou, esse espelho se partiu. Parte desses quebrados foram pedaços maiores e parte desses quebrados formaram pedaços menores da verdade ou da revelação. Sendo os pedaços maiores, a luz que tem-se na inteligência e os pedaços menores, a luz que tem na sabedoria. Dizem que os homens que pegou os pedaços maiores, esses construíram teorias, impérios, fórmulas, dominou a ciência, e cuidou das funções do mundo em cima dos outros. Já aqueles que pegaram os pedaços menores, eles aprenderam certas virtudes, ver tudo com humildade, com compaixão, e começou a analisar o mundo de maneira diferente. E começaram não só a recolher estes cacos, mas juntar os pedaços menores para construir um pedaço maior a longo prazo. E aqueles que, com o tempo, conseguiram juntar os pedaços pequenos e os pedaços grandes, começaram a desenvolver uma habilidade. Que habilidade era essa? A habilidade de pensar com o coração e amar com a mente. Então essas pessoas tendem a se tornar os mestres no labirinto, porque conseguiram fazer aquilo que é de melhor dentro da natureza humana. Para o Minotauro, é mais fácil ele seduzir aquele que tem inteligência, com as falsas saídas, com as falsas promessas, do que aquele que é sábio, pois o sábio interpreta mesmo a vibração do fio de Ariadne. Então, o sábio se apega menos às coisas deste mundo. E quanto à realidade do mundo, a inteligência ela é super valorizada, super desejada como uma fama, como uma espécie de idolatria aqui neste mundo, onde as pessoas inteligentes são as mais bem-sucedidas. E a sabedoria, por si própria, ela é respeitada, mas não desejada quanto à inteligência. Menos invejada, por assim dizer, pelo mundo. A inteligência, ela fortifica a visão. Então, a pessoa inteligente é uma pessoa visionária. Então, ela tende a alcançar mais rápido os objetivos que ela deseja. Mas essa aqui, do labirinto, não é uma corrida. Não vence quem vai mais rápido ou quem tem o melhor atalho. Mas é aquele que aprende a ouvir e discernir no seu coração e encontrar a direção da luz verdadeira. Então, vamos falar agora sobre a realidade escolar. A realidade escolar nada mais é do que uma imitação da realidade. Não é a realidade propriamente dita. Então, quase tudo que a gente aprende na escola nada mais é do que uma imitação, algo pré-determinado. Se na escola a criança é ensinada a pescar, não tem como naquela realidade escolar ela pegar o peixe, colocar na vara, comprar a isca. Então tudo é apenas teoria. O aprendizado é uma forma metafórica. Então se aprende a dirigir na autoescola, numa aula teórica, você não está aprendendo aquilo de verdade. Então isso com todas as matérias. E isso é só parte do problema, além de contar a forma da educação, os princípios doutrinários, quem coordena, o que está por trás da educação. Então é um buraco negro gigante toda essa questão. Então, por essa realidade escolar ser experimental, não existe consequências explícitas daquelas ações ou daquilo que é ensinado. E por essa questão, cada vez mais, menos vem se buscado o conhecimento verdadeiro ou a verdade nos meios de ensino.
Além de que, como é tudo muito específico, cada matéria trata uma coisa, apenas um aspecto da realidade, como se fosse uma imagem em 1D ou imagem 2D. Então cada matéria é uma face da verdade. Então a gente nunca vai encontrar a verdade dentro do modelo de ensino que nos é programado. Além de que ainda as matérias que nós estudamos, pouca aplicabilidade tem na nossa vida prática. Então, não tem essa estrutura que nos torna capaz de enxergar essa realidade. Além de que, com o tempo, com essa destruição cultural, dessa destruição moral, o prestígio da universidade, ele até se mantém, porém, destruiu toda a sua capacidade de ensino, toda a capacidade de formar pessoas verdadeiras, teólogos, filósofos, para apenas ser um local de manobras e formação de massa. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você aprende na filosofia, mais você paga o preço de não ser compreendido por aqueles que não sabem, os ignorantes. Logo, é preciso usar um protocolo de aprendizado para a gente poder crescer no nosso meio, no nosso ambiente de expansão, de compreensão, de alcançar a realidade que nós desejamos, certo? Então, dentro desse protocolo de aprendizado, nós precisamos ver o passado com os olhos do passado. Então, a gente tem que ver a realidade do filósofo com os olhos do filósofo, senão a gente vai fazer um mero papel de um consultor indesejado. Então, o conceito de realidade é o lugar ou onde eu me movo. Então, a realidade minha, ela só pode ser interpretada aos olhos da minha realidade, certo? Então, se eu quiser me mover para o passado ou enxergar o passado, eu preciso tentar olhar a realidade deles com os olhos de quem está lá, os olhos do filósofo ou do interlocutor, para poder elucidar e colocar os pés naquela cultura para entender a realidade daquela filosofia. Senão, o que eu vou estar fazendo é uma loucura. Eu devo saber que existe no mundo uma infinidade de latências. Latências são aquelas energias que não estão sabidamente do nosso controle, que precisa de um esforço imaginativo para poder entender. Por exemplo, se um homem pedir uma mulher em casamento, ele não sabe se ela vai dizer sim, se ela vai dizer não, se os dois vão dar certo, se vão ter quantos filhos. Então, é preciso uma atitude, um pensamento para poder calcular essas latências ou programá-las. É preciso, para compreender a filosofia, olhar a si próprio com os olhos do filósofo. Então, olhar o presente, a realidade do presente, com os olhos do passado, à luz daquela filosofia. E colocar a minha cultura aos olhos do passado também, aos olhos deles. Isto se chama de jogo de espelhos, para poder avaliar as possibilidades humanas. A imaginação nada mais é do que um instrumento de análise da realidade, e ela parte de uma estrutura pessoal. Então, o ser humano, para se desenvolver, ele precisa ter um imaginário forte, um imaginário completo. Um imaginário cheio de ideias condizentes, de imagens condizentes, já ter uma bagagem prévia que expandiu o seu imaginário. E, obviamente, isso vai passar para o lado espiritual, para as coisas do mundo espiritual, e até tangir os princípios da sabedoria. O Olavo de Carvalho cita que a KGB construiu uma estrutura de controle total, ou verdadeiro totalitarismo. Ele diz que o comunismo é uma das ideias mais assassinas da história, e quem eles mais mataram foram eles mesmos, por causa dos princípios revolucionários e por causa também dos princípios contra-revolucionários, pois de uma revolução nasce uma nova revolução, mais perigosa ainda, com extremistas mais extremistas do que os iniciais. Então, eles têm medo deles mesmos. A mentalidade comunista, ela se forma de um princípio de constante ameaça, que é algo totalmente diabólico. Para a gente poder entender essa constante ameaça, a gente tem que saber analisar as ideias e diferenciar um perigo real e o perigo imaginário, pois existe uma neurose onde o comunista não sabe calcular ou enxergar o risco de fato, onde está o verdadeiro perigo. Então, para se proteger do perigo real, que é muito maior, ele cria um perigo imaginário, um medo doutrinário, para poder se afastar do perigo real, através da sua mente conturbada, que vive de neuroses. Um exemplo disso, que a gente pode citar, é os homossexuais, que suicidaram-se por medo do Trump assumir, porque depois ele ganhou a política, e havia neles um medo enorme de que eles seriam mortos por aquele novo governo. Uma tirania falsa. Mas também poderíamos citar que os comunistas se sentem perseguidos de alguma forma, e por isso eles tomam certas atitudes. Ou eles desviam a sua mente de tal maneira que eles não conseguem enxergar algo que está na sua própria frente, porque ele se distrai com coisas muito menores. Então, vamos sei lá, o cara está com câncer, mas está com medo de faltar o alimento amanhã, ou medo de faltar o trabalho. Então ele desvia o foco do seu medo. Voltando na realidade do filósofo, ele deve usar sua experiência imaginária para iluminar sua vida real, certo? E entender as diferenças de perspectiva, avaliando um referencial, onde a gente pode citar a perspectiva do pintor. Vamos supor, chama-se 10 pintores para analisar uma imagem e fazer um mesmo quadro. Então a referência é a mesma. Porém, cada pintor vai ter um quadro diferente, pois cada um tem uma perspectiva daquela realidade, segundo ele mesmo, além da sua compreensão e também da sua expressão. Mas vamos supor que a gente mudasse a referência. Em vez de usar uma imagem estática, a gente vai usar agora a referência da referência. Por exemplo, se um pintor fizesse a imagem dessa televisão aqui, logo viria outro pintor, fazia a mesma coisa e fazia isso 10 vezes, como num jogo de conversa de telefone sem fio. O resultado final provavelmente não vai ter nenhuma ligação com a referência inicial. Então a perspectiva da realidade é pela própria realidade. Não, a gente não pode fazer uma perspectiva baseando-se em terceiros sem ter um referencial para nortear. Então a própria limitação da imaginação é a realidade. É por isso que o processo imaginário ele é limitado pela realidade. Dessa forma a gente consegue achar dentro das latências aquilo que é impossível. Então a gente consegue diferenciar de maneira clara, através da iluminação, da imaginação, aquilo que é impossível e aquilo que é possível pelas análises concretas da realidade. Sócrates começa falando primeiramente da filosofia moral, que vem em primeiro lugar. Baseou-se em uma rotina didática, uma disciplina acadêmica, e inicialmente eles tinham uma grande noção de morte, ou se baseavam muito nos princípios da morte.
Acontece que, atualmente, a gente já não tem mais essa rotina de contato com a morte ou analisar a morte em uma perspectiva atual por causa dos princípios modernistas. Então, muita gente se comprova que não dá pra gente cruzar essas realidades sem viver ou sem estar no lugar do outro. Então, o filósofo precisa traçar primeiro em sua imaginação um desenho geográfico, uma visão base, os conceitos culturais divergentes que geram a filosofia. Por exemplo, uma cultura morta, uma cultura fraca como é hoje em dia, é incompatível com a filosofia. Nós, hoje, vivemos uma cultura de massificação, a globalização. E isso é um obstáculo enorme para a filosofia, porque para a gente desenvolver um filósofo é preciso ter o choque cultural, ter no meio algo para se comparar dentro da cultura. Como a gente vive numa cultura de massa hedonista, pouco se vê diferença entre um país com outro choque cultural um pouco menor, e isso tira a nossa base de referência para comparação e discutir os princípios da filosofia. Existe uma diferença entre sociedade e natureza. E para a gente entender cada uma delas, nós precisamos ter regras e princípios que devem ser transformados em discurso verbal para mostrar suas incongruências, para, pela verossimilhança, poder analisar e reformar e manter aquilo que é mais importante na formação cultural e ser preservado para as próximas gerações e construir uma cultura mais sólida. Porém, hoje a gente já não tem nenhum comprometimento quanto a isso. Por isso, a nossa cultura vai se decaindo cada vez mais e se afastando da filosofia. Então, existe na filosofia uma necessidade de confronto de ideias, necessidade de confronto de conceitos para gerar o estudo filosófico, o debate filosófico e para a gente poder evoluir as ideias, distinguir as incongruências e apagar o que está errado dentro do conceito filosófico e o que se fazia muito no tempo de Sócrates, o que hoje já não se tem mais tanta essa capacidade. E o que podemos acrescentar é que dentro da natureza existe uma previsibilidade, existe uma ordem. Se a natureza fosse imprevisível, nós não sobreviveríamos nem por 2 minutos, certo? Então, é importante a gente estar fazendo esse confronto na formação da nossa sociedade e do estudo da ordem natural para poder interagir com o meio e poder tirar o melhor proveito do ser humano, quanto espécie, como indivíduo e como sociedade, através dos conceitos filosóficos, para o crescimento pessoal e como um todo de uma cultura. Então a gente precisa formar conceitos, precisa formar uma base mais sólida, confrontando essas ideias. Por exemplo, o conceito de justiça oposta, onde existe um conceito de justiça para a sociedade, onde a polícia persegue o bandido, mas logo vê que se forma uma justiça dentro dos próprios cartéis, dentro dos próprios criminosos. Então existe um confronto dessas duas justiças. Então é onde que a gente precisa chegar ao debate e colocar em xeque o que vai ser o nosso princípio maior dentro desse conceito de conflito que vai prevalecer dentro da justiça. Além de levar em conta os conceitos políticos, contra os conceitos morais e o que deve ser usado para construir a mentalidade. E para terminar, alguns conceitos poderiam ser trabalhados e discutidos, como por exemplo, o que seria alienação da realidade, o que seria a lógica paradoxal, a construção mental, que é essa raiz da atividade filosófica em nosso meio.